Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Que o nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos, abençoe cada um de nós, como também cada um dos nossos familiares. Abrindo aqui o livro ao acaso do José Carlos de Luca, como sempre fazemos, caiu aqui numa mensagem de Emmanuel. E em cima dessa mensagem, o José Carlos de Luca vai fazer a sua explanação para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Emmanuel nos diz: confiemo-nos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Muito interessante, gostei disso aqui. Olha que coisa interessante que requer reflexão. Olha que Emmanuel nos fala: confiemo-nos ao refúgio da prece. Olha só. Então ele está falando que nós temos que nos refugiar na prece. A prece é um refúgio. Que refúgio? É um local onde nós nos sentiremos seguros. Seguros. Então, olha que coisa, como ele é detalhista e ele é profundo, né? Então, em cada palavra que Emmanuel fala, a gente tem que refletir bastante. Então, olha o que ele fala: confiemo-nos, aqui ele já usou o plural, né? Confiemo-nos ao refúgio da prece. Então, ele nos sugere que a gente recorra à prece, que é o caminho mais rápido para se chegar até Deus. Na convicção, ele continua, na convicção de que Jesus, então isso quer dizer que nós temos que estarmos convictos de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Olha que coisa profunda. Então, nós temos que nos conscientizarmos, faz a oração, e depois temos que nos conscientizarmos efetivamente, que Jesus não vai nos desamparar, não é? Ele vai nos dar inspiração, né? Para que nós próprios possamos solucionar os problemas. Ele não fala mal dos problemas. Ele não fala mal dos problemas, ele fala dos problemas redentores. Então, ele qualifica o problema como redentor. E não a gente ficar xingando e maldizendo os problemas que está passando. Em cima dessas palavras de Emmanuel, o José Carlos de Luca nos diz o seguinte, dando a sua interpretação. Ele fala: a prece é um abrigo no qual a nossa alma cansada se retempera das batalhas da vida. Então a prece não vai resolver nosso problema. Não, não vai resolver. Aqui ele está falando que a prece é um abrigo, no qual nossa alma cansada né, de tanto combater nessa refrega, que é uma batalha, retempera. Não é? A prece nos retempera das batalhas da vida. Ou seja, nos dá ânimo para continuar lutando, para combater, não é? As agruras da vida. Não podemos nunca esquecer o que Paulo de Tarso falou. A nossa luta diante das vicissitudes da vida, diante das agruras da vida, diante dos obstáculos da vida, das pedras do caminho, nós temos que travar um bom combate. É bom combate que Paulo de Tarso fala. Assim, aí ele continua, José Carlos de Luca continua nos dizendo: assim como o alimento fornece a energia indispensável à sobrevivência do nosso corpo, a oração é poderoso alimento para a alma, pois através dela nos ligamos a Deus. E o Pai nos dará o pão nosso de cada dia.
conforme nos ensinou Jesus. Quando abandonamos a prece, nos assemelhamos a criaturas que, paradoxalmente, morrem de fome diante da mesa farta à sua disposição. Olha que exemplo que ele nos dá para a nossa reflexão. A pessoa que não tem o hábito de recorrer à prece com fé, o que vai acontecer? A mesma coisa que uma pessoa que está diante de uma mesa farta, que tem de tudo e ela morre de fome ali diante da mesa. E é verdade. Aí, olha a importância da prece que ele nos passa aqui. Né? Aí ele continua, nenhuma oração fica sem resposta. Olha, aqui ele generalizou. Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. Nossos pedidos são recebidos pelos mensageiros de Deus, que os analisam segundo os critérios da sabedoria divina. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. O que para nós parece representar um benefício, na verdade, pode significar no curso do tempo um prejuízo para a nossa história espiritual. Daí porque sempre é bom lembrar daqueles ensinamentos de Jesus, quando formulou a oração do Pai Nosso, não é? Senhor, seja feita a sua vontade. Então nós temos que fazer um pedido para Deus, com toda a fé da nossa alma, não é? E com esperança e com toda a certeza de que Deus irá nos atender. Mas só que Deus vai nos atender no tempo dele. E da forma como ele achar que é melhor para nós, não do tempo que a gente quer, no nosso tempo, e nem da forma como a gente quer. Não é assim. Muitas vezes, um homem deseja uma mulher para sua companhia, não é? Como companheira, ou a mulher deseja um homem como seu companheiro, aquela determinada pessoa. A pessoa tem certeza que se sentirá feliz ali. Às vezes a gente deseja entrar numa empresa, trabalhar numa empresa. A gente tem certeza que se for para aquela empresa a gente vai ser feliz. Porque aquela empresa ela fornece recursos, benefícios que na que eu estou não me proporciona. Por isso que eu vivo passando necessidade. Se eu for para aquela, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela mulher em minha companhia, eu vou ser feliz. Se eu casar com aquele homem, eu vou ser feliz. Não é assim, não. De repente, como eu já vi muitos casos, a pessoa vai trabalhar na empresa que ela sempre quis, chega lá, ela vai usufruir de tudo aquilo que a empresa multinacional proporciona. Nesse aspecto financeiro, a pessoa está feliz, porém o ambiente é péssimo. E a pessoa passa os momentos mais infelizes de sua vida. A pessoa termina chegando à conclusão de que era feliz e não sabia, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ganhava pouco, mas era feliz. Tá vendo? A pessoa em companhia da outra vai passar por sofrimento, aí a pessoa vai chegar à conclusão daquela seguinte frase, aquele dito popular que diz assim, antes só que mal acompanhado. É duro, né? A pessoa chegar nessa conclusão que era feliz e não sabia. Esse arrependimento dói, hein? Machuca. Portanto, nós temos que pedir as coisas para Deus, mas acima de tudo pedir para Ele que seja feita em nós a vontade dEle, não a nossa. Que nós não sabemos o que é bom para nós. Não sabemos, essa é que é a verdade. E aí a gente vai dar com os burros na água. E aí depois, para voltar atrás, vai ser difícil. Vai ser difícil. Por isso que ele fala aqui, olha, o que para nós parece representar um benefício, na verdade, pode significar, no curso do tempo, um prejuízo para a nossa história espiritual. Tá vendo? Daí porque sempre é bom lembrar daquele ensinamento de Jesus, quando formulou a oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita em nós a sua vontade. Quando a gente vai fazer o Pai Nosso à noite, quando vai dormir ou qualquer horário,
A gente não chega nesse texto e fala, Senhor, que seja feita em nós a sua vontade. Então, mas tem que ser realidade, né? Tem que levar isso a sério, que seja feita em nós a vontade dele, não a nossa. Aí ele fala, mesmo que nosso pedido não se ajuste à vontade do Pai, o qual sempre sabe o que é melhor para nós, a prece permanece válida e benéfica, pois segundo Chico Xavier nos diz, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Olha o poder da prece. Pode ser que ao fazer uma prece, Deus não nos dê aquilo que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma como a gente quer, mas aquela prece não fica perdida, porque ela pode significar o seguinte, o que ele fala, no mínimo, a prece nos pacifica, tá vendo? Então ela pode nos pacificar para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Porque às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva ou de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Pode até evitar que eu cometa um suicídio. Uma simples prece de 1 minuto, ela pode evitar que eu cometa um homicídio ou um suicídio. Que eu perca um amigo e ganhe um inimigo. Olha a coisa. Que eu salve a minha saúde ou que prejudique a minha saúde. 1 minuto de prece pode proporcionar tudo isso. Por isso que é importante, desde já ir ensinando as crianças, nossos filhos, na barriga da mãe, já a conversar com Jesus. Que é para quando ela sair da barriga da mãe, já está, né, orientada num hábito do bem comum, né? De recorrer à prece. Aí ele dá outro exemplo aqui. O doutor Léo do CI afirma que a oração nos ajuda a sermos determinados, não preocupados. Ele narra que depois de uma batalha naval entre Atenas e Esparta, durante a guerra do Peloponeso, muitas embarcações estavam afundando e centenas de marinheiros estavam morrendo afogados no mar. O homem rezava em voz alta a Deus Atenas, para que ela o salvasse, mas ele estava afundando. Um colega do barco, perto de alguns destroços, ouviu o pedido e gritou: ore para Atenas, mas mexa os braços ao mesmo tempo. Tá vendo? A oração jamais será um substituto da ação que nos cabe tomar diante dos desafios da vida, mas será sempre uma força considerável para agirmos com determinação e acerto. Ele quer dizer o que aqui? Que não adianta ficar ajoelhado orando e ficar esperando, não. Nós temos que orar, não é? Tem que ser uma oração, uma fé atuante, uma fé realizante, uma fé dinâmica. Não pode ser uma fé estática. Eu tenho fé em Deus, estou desempregado, passando necessidade, mas eu tenho muita fé em Deus. Aí eu fico em casa orando, pedindo a Deus, né, que me arrume um emprego. E eu fico em casa, não saio para procurar emprego? Será que Deus vai trazer a cesta básica para nós? Fica para nossa própria consciência responder. Aí ele continua aqui, além desses benefícios, a prece, ao nos ligar à fonte de luz divina, faz com que se dissolva a energia negativa que porventura nos esteja envolvendo em razão das preocupações excessivas, dos pensamentos malsãos e de toda a perturbação espiritual. Podemos dizer que a oração simples, sincera e espontânea é um verdadeiro banho de luz ao nosso corpo físico.
e espiritual, favorecendo a paz. A prece contínua favorece o relaxamento, favorece a saúde e o bem-estar interior. Não há dúvida de que a oração nos predispõe à vitória sobre as dificuldades. Por quê? Por essa razão, Padre Pio, hoje venerado como santo da Igreja Católica, recomendava: arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Mesmo sabendo que a prece não tem palavras sacramentais ou fórmulas determinadas, e que quanto mais espontânea melhor, deixo aqui simples sugestão de uma oração feita por São Francisco de Assis, sobretudo para aqueles momentos em que nossa mente está tão conturbada que mal conseguimos articular as palavras. Francisco de Assis nos diz: Pai, relaxe os meus nervos, sossegue, meu Deus, o meu espírito e libere as minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Tá vendo? Então nós temos, antes de fazer o pedido do nosso ideal, da meta a ser alcançada, dos nossos objetivos, vamos pedir primeiramente a Deus que nos dê a força necessária para suportar nossas provas, que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Que nos dê paciência para saber esperar o momento oportuno de Deus e não do nosso. Que se for da vontade dele, que nós continue transportando a cruz pesada. Se é da vontade dele que a gente continue assim, então nos dê a força necessária, a resistência necessária para transportarmos a cruz sem sofrimento, porque o sofrimento ele é opcional. O nosso sofrimento ele é opcional. Nunca nos esqueçamos disso. Fica aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso sobre a necessidade imprescindível do hábito da oração contínua. Não é só nos momentos que estamos precisando. A oração tem que ser contínua. Porque existe na face da terra pessoas muito mais necessitadas que nós, que sofrem. Tem pessoas que estão gemendo de dores atrozes, onde nem a morfina está surtindo mais efeito. Essas pessoas, inclusive os que estão nas penitenciárias, que cometeram crimes hediondos, nós temos que orar também para eles, porque eles são nossos irmãos, nossa família. A oração tem que ser contínua, se não para nós, para os nossos irmãos. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.